O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Muitas pessoas se confundem quando o assunto é o pecado do homem. Alguns chegam a pensar que Deus seria de alguma forma responsável por isso, já que ele sabia que Adão iria pecar. Além disso, as consequências desse pecado parecem injustas. Afinal, eu nem havia nascido quando Adão pecou. Então, como posso ser responsabilizado por algo cometido por um ancestral tão distante? Vamos refletir sobre isso. O domínio sobre a terra. Quando Deus criou o homem, deu a Adão domínio sobre a terra. Gênesis 1:26. O termo hebraico usado é hadá, que significa reinar. Nos tempos bíblicos, o rei tinha poder absoluto, criava leis, julgava e as executava. Ter domínio significa poder de decisão. Assim, Deus concedeu ao homem liberdade para fazer o que quisesse com a criação. Não era plano de Deus que o homem destruísse o planeta, mas a responsabilidade estava em suas mãos. Deus não impôs condições para esse domínio. Apenas advertiu Adão sobre as consequências do pecado, que seria a morte. Satanás, conhecendo a fidelidade de Deus à sua palavra, tentou o homem através da mulher, levando-o a desobedecer. Com autoridade vem também responsabilidade. Em Gênesis 3, vemos que Deus declarou que a terra seria amaldiçoada por causa do pecado de Adão, não por causa de Deus. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3:17. Muitos perguntam, por que Deus não impediu Adão de pecar? A resposta é simples. Se Deus impedisse, teria criado robôs, e não seres livres. O homem recebeu o dom do livre-arbítrio. O amor verdadeiro só existe quando há a opção de não amar. Caso contrário, seria manipulação. Não se pode forçar alguém a amar. No Novo Testamento, Paulo reforça esse entendimento. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Romanos 8:20. A pergunta é: somos responsáveis pelo pecado de Adão? Quando observamos os efeitos do pecado, que é a morte, violência, injustiça, destruição, podemos pensar que a consequência foi muito maior que a causa. É natural questionar por que bilhões de pessoas sofrem por causa de um erro de um só homem. O termo Adão significa simplesmente homem ou humanidade em hebraico. Ele foi o primeiro ser humano formado do pó da terra e todos os outros vieram dele, ou seja, toda a humanidade está ligada a Adão. A responsabilidade de manter a criação sem o conhecimento do bem e do mal estava sobre ele. E como nosso pai físico, sua decisão impactou toda a humanidade. Esse princípio também se vê em escala menor, na vida familiar. As escolhas de um pai afetam seus filhos e netos. Se ele escolhe caminhos de destruição, seus descendentes sofrem as consequências também. Se escolhe integridade, os frutos também se estendem à sua família. O livre-arbítrio. A capacidade de escolher. Deus não impediu Adão de pecar por uma razão profunda. O verdadeiro amor só pode existir onde há liberdade de escolha. Se Deus coagisse a obediência, não haveria amor genuíno, apenas uma programação obrigatória. O livre-arbítrio é, portanto, a condição essencial para um relacionamento autêntico entre Deus e a humanidade. Isso mostra que nossos pecados não atingem apenas a nós mesmos, mas também aqueles que estão sob nossa influência. O segundo Adão. O pecado do primeiro homem trouxe condenação para toda a humanidade, mas Deus enviou um segundo Adão, Jesus Cristo. Diferente do primeiro, ele não foi formado do pó da terra, mas veio do céu. 1 Coríntios 15:47. O apóstolo Paulo faz esse contraste magistral em Romanos 5. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Romanos 5:17-19. Assim como a morte entrou pelo primeiro Adão,
A salvação veio pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo. Para que isso fosse possível, era necessário que a humanidade estivesse interligada. Conclusão: todos nós sofremos as consequências do pecado de Adão porque fazemos parte dele, mas da mesma forma podemos receber os benefícios da salvação por meio de Jesus Cristo, o segundo Adão. Enquanto o primeiro trouxe morte e condenação, o segundo trouxe vida e justificação. Cabe a cada um de nós crer e receber essa graça. Não sofremos porque somos culpados pelo pecado de Adão, mas porque nascemos em uma humanidade que herdou suas consequências, uma natureza pecaminosa em um mundo corrompido. No entanto, da mesma forma que fomos vinculados ao primeiro Adão por nascimento, podemos ser vinculados a Cristo pela fé. Ele oferece a todos a oportunidade de nascerem de novo em uma nova linhagem espiritual, restaurando o relacionamento com Deus e revertendo a maldição para toda a eternidade. A pergunta, portanto, deixa de ser: por que sou responsável pelo pecado de Adão? E se transforma em qual Adão eu escolho estar? No primeiro que me leva à condenação, ou no segundo que me oferece a graça e a vida eterna? Que a paz do Senhor esteja com você. Amém.